Olá a todos e todas. A nossa entrevista de hoje será com o Dr. Carlos. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer pela disponibilidade de tempo em conversar com a gente e te perguntar sobre como chegou onde está, a sua história e a sua formação. Como você falou, né, meu nome é Carlos Sarmento, eu sou médico veterinário formado pela Faculdade Pio X em Aracaju em 2005. Tenho mestrado e doutorado na USP em São Paulo, na FMVZ, né, USP São Paulo mesmo, onde eu atuei na área de terapia celular, medicina regenerativa. Inclusive, minha tese de doutorado foi nessa área, né? Durante o doutorado também eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, onde eu fiz uma parte do meu doutorado também no estágio, com a doutora Natasha Ubi. Depois eu retornei para Sergipe, né? Hoje eu sou professor de anatomia da Faculdade Pio X, onde eu me formei. Eu trabalho com a parte de ozonoterapia, minha formação em ozonoterapia foi em São Paulo também, né, com o doutor Adriano Caquete. Então eu fiz a parte de ozônio, eu já trabalho na parte de ozônio aqui em Aracaju, na clínica, na Atrio Especialidades Veterinárias. Eu trabalho também com a parte de terapia celular, né, medicina regenerativa, com célula-tronco. Sou vinculado ao Laboratório Regenera, em Campinas. Também sou professor de pós-graduação, na pós-graduação da Qualitas, na área de ozônio e terapia celular. E tem alguns cursos aí de formação também na área de ozonoterapia. Doutor, o que te levou a escolher esta área de atuação? Na realidade, eu sempre busco desafios, né? E sempre busco coisas que fogem um pouco da caixinha. Tá? Então, quando eu comecei a estudar a parte de ozonoterapia, eu me apaixonei pela técnica, principalmente pelos resultados que essa técnica proporciona. Tanto em relação à ozonoterapia, como foi em relação à terapia celular também. Então, a gente consegue trazer, né, esperança, trazer expectativa para alguns pacientes que estavam desenganados, ou alguns pacientes que estavam utilizando a medicina tradicional sem o êxito esperado. Então, eu gosto realmente de buscar essas alternativas, né? Deixando claro que não são terapias alternativas, né? Como muita gente se refere, são terapias complementares. Então, elas podem ser utilizadas tanto sozinhas como em complemento a outros tratamentos, tá? Mas o que realmente me buscou foi esse desafio, foi buscar algo mais que pudesse trazer um conforto, pudesse trazer uma qualidade de vida maior para os nossos pacientes. E sobre a ozonioterapia? Ela fornece algum tipo de risco? Ela está bem segmentada no mercado? Temos muito ainda o que crescer? Existem dúvidas dos tutores sobre essas novas terapias? Olha só, o ozônio, como qualquer outra terapia, ela também envolve riscos, né? Só que esses riscos eles são minimamente colocados se a gente trabalhar da maneira correta. Tá? Então, existem algumas técnicas que não são recomendadas, existem algumas... a pessoa, para trabalhar com ozônio, ela tem que ter uma formação sólida, ela precisa utilizar um material de qualidade, ela precisa saber trabalhar. E você fazendo isso, você vai minimizar, desculpe, a questão dos efeitos colaterais. Mas, como outra técnica também existe, existem efeitos colaterais que podem ser dados, mas muitos deles são relacionados à má aplicação da técnica. Tá? Em relação à dúvida, sim, né? Os tutores, eles acabam tendo bastante dúvida, né? Por ser uma técnica nova em relação à medicina veterinária, principalmente aqui onde eu trabalho, né? Aqui no estado. Então, a gente tem uma técnica nova, então surgem bastante dúvidas. Isso é muito interessante, essas dúvidas surgirem é muito interessante porque a gente consegue, a partir do momento que a gente está preparado, né, que a gente tem uma formação sólida, a gente consegue elucidar essas dúvidas desses tutores e inclusive dos colegas, né, que muitos colegas não conhecem a técnica. Então, eles acabam conhecendo através da nossa explicação. Eu ia fazer essa pergunta agora. Qual a opinião de colegas de profissão em relação a terapias complementares? O grande problema que a gente tem, né, são as pessoas que desconhecem a técnica e as pessoas possuem uma cabeça fechada para novos aprendizados. Então, infelizmente, né, a gente ainda se depara com profissionais assim, que são profissionais receita de bolo, então eles não estão preocupados em aprender coisas novas, né? E a gente precisa deixar muito claro que a ciência ela não é matemática, né? Na ciência, 2 mais 2 podem ser 5. Tá? Então, a gente procura com essas terapias complementares, a gente procura sempre buscar a individualidade do paciente.
A gente sempre procura trabalhar com o paciente de forma individual. E o que acontece é que, infelizmente, muitas pessoas dizem, mas não tem comprovação científica, mas não tem resultado. E quando você vai no PubMed, que hoje é uma das principais fontes de busca científica, tem mais de 3 mil artigos falando sobre a ozonoterapia. Então, assim, a ozonoterapia ela é extremamente bem aceita em alguns estados dos Estados Unidos, Alemanha, Itália, Espanha, Cuba, Suécia, Finlândia, Rússia. Então, assim, a gente fica surpreso e triste, na realidade, porque são terapias que podem trazer uma melhor qualidade de vida para os nossos pacientes e acabam ficando sendo criticadas, né, por pessoas que nem sequer procuram entender a técnica, nem sequer procuram saber como é a técnica. Não quero, eu ouvi falar que não presta, né? Então, assim, isso é uma coisa muito complicada, mas com trabalho duro, com sedimentação científica, com a base, a gente consegue reverter isso, a gente está conseguindo reverter isso aí. Eu imagino que a terapia com ozônio evite ou então diminua o uso de medicamentos alopáticos. Na realidade, em alguns casos, né, a gente consegue realmente diminuir ou até não utilizar determinado tipo de antibiótico, até tipo de corticoide, a gente consegue realmente manter o animal apenas com a ozonoterapia ou com outras técnicas complementares, né? O que a gente não pode fazer, né, e aí eu acho isso muito bom de a gente frisar também, é esquecer da medicina tradicional. Então, a medicina tradicional ela tem que ser respeitada. Existem casos que a gente age concomitantemente, então a medicina tradicional com a medicina complementar, com as técnicas complementares. E se a gente tiver como fazer uma sinergia, fica tudo muito bem. Logicamente, se a gente puder evitar de dar dano anti-inflamatório, antibiótico, corticoide, é ótimo para o animal, tá? E a gente consegue fazer isso em determinados casos e muito bem, diga-se de passagem. A gente consegue realmente diminuir analgésico, diminuir antibiótico, porque a técnica, sendo bem realizada, ela consegue suprir, né, essas lacunas. Então, é interessante que as pessoas passem a respeitar a técnica pelos resultados que ela proporciona. E o senhor também havia falado no começo que existem terapias com células-tronco. Ainda é um assunto que gera muita polêmica. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Hoje em dia, na medicina veterinária, né, o laboratório que eu sou credenciado, ele é liberado pelo MAPA, né, pelo Ministério da Agricultura, então ele tem o produto deles, ele é licenciado, né, para estar fazendo esse tipo de terapia. E a grande polêmica que existe em relação à célula-tronco, né, era em relação à origem dessa célula. Então, alguns anos atrás, a gente viu a questão aí das células-tronco embrionárias, que passaram por uma polêmica muito grande. Hoje em dia, isso está muito menos em voga, porque a gente consegue outras fontes de célula-tronco para trabalhar com a terapia. Mas ainda existe muita coisa a ser descoberta, já tem muita coisa descoberta, tem muita coisa bacana, né? Tem muitos trabalhos, tem um pessoal no Brasil aqui e fora do Brasil trabalhando de maneira séria. Então é uma coisa que tem como surpreender positivo, já vem surpreendendo positivamente, tem como surpreender mais positivamente com o passar dos anos aí com os estudos. E pensando nos nossos países vizinhos, nós estamos no mesmo nível deles? Estamos mais atrasados? Eu não sei dar essa informação porque eu não tenho esses dados, entendeu? O que eu sei é que existem muitos congressos, né, ibero-americanos, onde tem muitos brasileiros tendo papel de destaque, né? Mas em relação ao nível da ciência, eu não sei lhe responder, não. E quando pensamos nas células-tronco, existe alguma desconfiança dos tutores em relação à utilização destas terapias? A gente não utiliza as embrionárias, né? A gente utiliza as células-tronco mesenquimais, que normalmente elas são aí retiradas da gordura, do tecido adiposo. Normalmente as células, as principais, ou de medula óssea, mas aí é um papo um pouco mais científico, né? Em relação à fonte. Mas sim, existem, né? Muitos tutores eles já vêm para mim com essa ideia da célula-tronco na cabeça, mas a grande maioria vem para saber o que é, como elas trabalham, como elas vão agir no organismo, o que elas podem trazer de benefício. Qual as grandes indicações e as contraindicações para este tipo de terapia? Hoje em dia tem resultados muito bons na parte ortopédica, né? Com célula-tronco, então tem resultados bem interessantes, para a parte de sequela de doenças como a sinomose,
Então, sequela de sinomose, os tratamentos são interessantes. Para doenças de medula óssea, como a aplasia e hipoplasia de medula, são essas que eu tenho mais experiência. Em relação ao ozônio, você tem ortopedia, oncologia, dermatologia, você tem a parte de cicatrização de feridas. Então, você tem uma gama aí bem vasta de coisas que você pode estar utilizando a ozonoterapia. E para as células, também são as mesmas áreas? Células um pouco menos, né? Tem a parte de nefrologia, a parte de ortopedia, a parte de sequela de sinomose, né? Então tem algumas, é um pouco mais restrito, mas também abrange uma quantidade interessante de patologias hoje. Hoje, é fácil encontrar um profissional como o senhor no mercado? Depende muito onde você está buscando, né? Se você for em regiões do Centro-Sul, como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, você tem uma facilidade maior, né? Aqui na região Nordeste já existem profissionais, inclusive profissionais bastante gabaritados, né, para trabalhar com isso, mas por serem áreas não convencionais, né, não, que áreas que ainda estão crescendo, possa ser que você precise dar uma pesquisada um pouco melhor. O que a gente precisa ter em mente é o seguinte, independentemente de quem seja o profissional, a gente precisa ter a certeza que ele está habilitado, né, para trabalhar com essa técnica e que ele utiliza materiais que condizem com a aplicação dessa técnica. Como eu te falei no início, né, a utilização da ozonoterapia, ela é uma utilização muito boa, mas muitos profissionais acabam queimando a técnica. Por não saberem trabalhar, né, por não ter uma base, uma sedimentação científica, uma sedimentação técnica importante, e outro por utilizarem materiais que não são compatíveis com a técnica. Então precisa ser muito bem estudado isso aí, né? Precisa ser muito bem cauteloso na busca do profissional em todas as áreas, né? Mas como a gente está se referindo a isso, é interessante frisar. Hoje no Brasil, eu consigo me formar e construir como o senhor toda a minha formação nesta área? Existe, né? Você precisa fazer cursos, né? Existem cursos aí, cursos muito bons, como eu falei do Adriano Caquete, né? Que foi o curso que eu fiz em São Paulo. Então, para mim, o Adriano é o cara hoje. Né? Eu também estou ministrando alguns cursos aqui na região Nordeste, cursos menores, cursos introdutórios à técnica, né? Em relação à célula-tronco, você precisa fazer alguma capacitação para poder se tornar um prescritor, um aplicador dessa técnica. Mas em relação a mestrado, doutorado, aí a coisa é um pouco mais complicada, porque você precisa fazer uma seleção, você precisa passar um tempo fazendo, o investimento de tempo é maior. Mas dá para fazer, sim. Doutor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Então, só parabenizar a Cortex, né? Parabenizar meu amigo André, o André Rebelo aí pela brilhante jornada que vem fazendo em relação à Cortex aí. O André, eu sempre costumo dizer que ele é um visionário, um cara que tem tudo para fazer a medicina veterinária evoluir. Já está fazendo, já vem fazendo como professor, como coordenador, e agora com a Cortex, acho que é um marco que a gente tem na medicina veterinária. Desejar sucesso, parabenizar e dizer que qualquer profissional, qualquer técnico, se vocês forem buscar, busquem sempre um profissional habilitado para utilizar aquela técnica. Professor, em meu nome, em nome da Cortex e de todos aqueles que irão ter o prazer de assistir nossa entrevista, eu gostaria de te agradecer pela sua disponibilidade. Muito obrigado por tudo e pela entrevista. Agradeço, um abraço e sempre que precisarem, estou à disposição. Muito obrigado.